E aí, tudo bem? Bom, agora a gente está na fase 3. Então, na fase 1, a gente já entendeu o usuário. Na fase 2, começamos a definimos persona, uma jornada do usuário, o que é que ele pensa, o que é que ele vai sentir durante o processo. E na fase 3, agora a gente vai desenvolver. Ou seja, a gente vai começar a criar protótipos para, de fato, colocar na mão do usuário depois, na próxima fase, e ver como que ele se comporta com os nossos protótipos, tá? Então, vamos lá. Fase 3, a partir de agora. Fase 3, desenvolver. Primeira coisa que eu preciso falar para vocês é a fase em que você tem que falhar rápido e barato. Sabe por quê? É a melhor fase, é uma das fases mais importantes que você vai ter durante o seu processo de design de interface, de trabalhar junto com a sua equipe de programação. Porque é aqui onde os erros podem acontecer. É nessa fase que você tem que errar, tem que descobrir como que o usuário vai se, de fato, é a parte do comportamental mesmo. A gente vai começar a criar os protótipos para depois colocar na mão do usuário. Então é a hora que você tem para você falhar. Se você criar um protótipo ruim aqui nessa fase, depois você bota na mão do usuário e ele não consegue usar direito, beleza, você volta para cá e a gente começa de novo, muda de novo e a gente faz de novo essa interação. Esse é o momento de errar, tá? Então a gente não pode ficar achando que a gente tem que fazer um protótipo incrível e lindo no começo. Não, a gente tem que começar do jeito mais simples possível, para a gente errar barato. Ao invés de eu perder horas e horas e horas fazendo um protótipo, eu tenho que perder alguns minutos, se não segundos, para fazer protótipo, para eu começar a captar esses erros, essas falhas, dessa questão de como eu estou pensando, e começar a acertar também. Eu vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei para vocês sobre essa questão do custo-benefício? Né? Então, a gente tem que escolher as melhores estratégias para poder colher o máximo de benefício possível com um custo mais baixo, tá? A prototipação está aqui, ó. A prototipação, ela tem um baixíssimo custo, as prototipações mais simples, e ela tem um excelente benefício. Eu vou mostrar para vocês alguns deles, tá? O Design Sprint, eu já expliquei para vocês, é aquele design, aquela metodologia que foi feita no Google, né? Eu não vou explicar novamente, mas ela é feita, para você ter uma ideia, em 5 dias, né? E a versão 2.0 tem até 4 dias. Então, isso é uma maneira de você conseguir aumentar ao máximo benefícios e diminuindo ao máximo os custos, tá? Então, em pouquíssimos dias, em um dia praticamente eu faço um protótipo, no outro dia eu já estou validando, tá? Como é que a gente faz esse protótipo? Por que é importante você fazer isso logo no começo do processo? Por causa do custo, né? Porque olha só, aqui é o custo de mudança e aqui é o tempo que você leva para fazer a mudança. Quanto mais tempo você demorar para fazer, essa mudança vai ficar muito mais caro, tá? Então a gente está aqui nessa fase, ó. A gente acabou de descobrir as necessidades do usuário, a gente acabou de entender o comportamento, o mercado, a gente já tem algumas ideias de como a cabeça dele funciona e a gente vai criar interfaces para ele testar a partir de agora. Então tá aqui, ó, nessa fase, momento ideal, uma fase mais barata, tá? E a primeira delas que eu vou explicar para vocês é a prototipação de baixa fidelidade ou de alta fidelidade. Tem essas duas maneiras, tá? A baixa fidelidade é essa aqui que você pode fazer com a mão, com papel, com caneta. Aqui tá um pouquinho mais bonitinho, né? Se chama wireframe. E também tem a alta fidelidade, que é um pouquinho mais... Um pouquinho não, ela é muito mais rebuscada, muito mais bem feita. Já tem cara de aplicativo final, mas ainda não é, tá? Então, qual que é a vantagem de cada uma? A vantagem da baixa fidelidade é que você consegue alterar o design mais fácil, você não coloca pressão sobre o seu usuário para ele vai utilizar, e os designers se sentem menos apegados, porque tudo isso aqui ele não fica muito apegado ao que ele já fez. A alta fidelidade tem umas vantagens, que é uma resposta mais realista, é um comportamento mais real, né, do usuário, ele parece o software ao vivo e é menos provável que vai ser afetado por algum erro humano, né? Porque aqui você pode cometer alguns erros humanos quando você vai fazer essa prototipação de baixa fidelidade. E aqui já é mais difícil porque geralmente o protótipo de alta fidelidade ele já é automatizado, tá? Mas vamos falar um pouco sobre isso, cara. Prototipação de baixa fidelidade, prototipação em papel. Parece que isso aqui é uma brincadeira, né? Parece que isso aqui é feito coisa de criança. Ah, mas como assim prototipação em papel? Eu vou desenhar um negócio de papel? Vai! Por incrível que pareça, cara, é assim que as empresas fazem hoje. As empresas usam prototipação em papel porque elas conseguem, em alguns minutos, elas conseguem insights sobre como que elas vão, de fato, desenhar a interface. Só depois elas vão fazer um protótipo de alta fidelidade, quando elas já tiverem muitas certezas, entendeu? Então, você não pode começar a fazer prototipação de alta fidelidade, porque você vai perder tempo, porque demora muito, geralmente é mais caro, a hora de trabalho é mais cara, e no final você vai descobrir um monte de coisas erradas, porque você ainda está no início do processo, vai ter que voltar e vai ter que fazer de novo, tá? Então você precisa usar protótipos de baixa fidelidade no começo dessa prototipação, dessa fase, para você ter muitas certezas, e depois que você ter muitas certezas, você passa para a parte de prototipação de alta fidelidade, tá? Então aqui tem um outro exemplo, que é o wireframe.
É uma prototipação um pouquinho mais bonitinha, né? Aqui tem um wireframe de um site e aqui tem um wireframe do mobile. Então, assim, nada mais é do que um protótipo também de baixa fidelidade, só que ele já respeita alguns elementos. Por exemplo, ele já respeita espaço, ele já respeita distanciamento, ele respeita a fonte, ele já respeita a hierarquia da informação, os títulos e subtítulos, então é um pouquinho mais trabalhado. Esse wireframe é mais para você entender a arquitetura da informação, para você conseguir entender a questão onde que vai chamar mais a atenção do usuário, onde que ele vai olhar primeiro, quais são os títulos e subtítulos. Você meio que começa a direcionar o usuário na sua interface. Aqui na interface, na primeira interface de prototipação de papel, ela é mais simples, é muito mais para você entender o raciocínio dele, o raciocínio do usuário. Se ele entende uma lógica de fluxo de tela que vai e volta. Então aqui você não está muito preocupado com questão de espaçamento, com elemento, não. Aqui você não está preocupado com isso ainda. Depois que você já tiver várias certezas sobre o fluxo, né, como que pensa o usuário, aí você passa por um wireframe, faz um pouquinho mais adequado, tá? E depois, no outro momento, a gente pode usar os de alta fidelidade, já com a versão mais próxima do final. Aqui, ó, eu tenho um exemplo de vários tipos de prototipação diferentes, né? O de baixa fidelidade, aí até a gente chegar na alta fidelidade. Então, olha que interessante, a gente tem o Rabisco Frame, que é uma espécie de uma mistura, né, de prototipação em papel com wireframe, é tudo um rabisco mesmo, tudo feito na mão. A gente tem o wireframe e a gente tem a versão mais de alta fidelidade. Quando é que você vai usar? É exatamente o que eu falei agora. Você vai usar a versão de baixa fidelidade para você começar a entender o flow, para você entender o fluxo da cabeça, de como que de como ele pensa, tá? Você vai testar, vai fazer do seu jeito, vai errar, o usuário não vai entender, você vai ter que voltar atrás, fazer de novo, até o momento que você já está mais assertivo, aí você passa por um Rabisco Frame, por um wireframe, até chegar na prototipação em papel. Então, você vai fazer vários testes diferentes até você ter certeza até chegar na versão final do seu protótipo, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo bem legal, o exemplo do Firefox, tá? Eles fizeram a prototipação em papel e fizeram uma transformação no site. O site era esse aqui e com a prototipação em papel, eles passaram para cá, ó. Olha só a diferença do site. Totalmente diferente, cara, e está muito mais eficiente. E aqui, ó, no Norman Nielsen Group, né, que é onde mostra os cientistas que estudam essa área, os mais importantes do mundo estão aqui. Eles têm um artigo falando sobre isso, né? Teste protótipo para papel para economizar tempo e dinheiro, o estudo de caso da Mozilla. Ou seja, parece brincadeira, mas não é. Isso é coisa séria. As empresas estão fazendo isso para economizar tempo e muito dinheiro, tá? Então, não pense que esse negócio de prototipar esse papel é coisa de criança, não. É muito pelo contrário. Os profissionais estão fazendo isso porque é essa maneira que eles têm para errar rápido e errar barato, tá? O próximo ponto aqui são os testes de usabilidade. Esse aqui eu queria explicar um pouquinho mais detalhado, porque na outra vez eu expliquei, eu só passei por cima. O teste de usabilidade, ele funciona para você colocar o usuário na frente do seu sistema. Então, se você já tem uma prototipação ali de alta fidelidade, você já pode fazer teste de usabilidade. Você vai explicar para ele uma tarefa, o que ele precisa fazer, vai dar um contexto de uso, vai explicar para ele que ele não está sendo testado, o que está sendo testado é a interface, para ele não ficar preocupado e tal. Enfim, tem uma série de coisas que você precisa fazer, e aí você começa a observar esse cara usando o seu sistema. E você vai perceber os momentos onde houve ruptura, o que ele não entendeu, onde que ele ficou em dúvida. Você pode pedir para ele falar em voz alta os pensamentos, né? Você vai anotando, você pode ir gravando a tela, enfim, tem várias maneiras, vários recursos que você pode fazer. E o teste de usabilidade é riquíssimo, porque quando você termina aquele procedimento, você vai ter muita informação sobre como o usuário pensa, sobre como sua interface estava errada e precisa de adequação. Ou também os pontos que você acertou, que você pode manter, tá? Então, os testes de usabilidade são importantes por conta disso. E aqui, a gente tem também os mapas de calor. Eu falei da outra slide também sobre isso, mas o mapa de calor, por que ele é importante? Porque ele vai ajudar a definir quais são os pontos que precisam ser desconsiderados ou os pontos que precisam ser mais trabalhados na sua interface, tá? Então, você pode usar, tem várias ferramentas, por exemplo, Hotjar, tem um link aí na plataforma que vocês podem usar de graça, né, para você ver como é que o usuário se comporta em relação à sua interface, tá?
Tem o eye tracking também, que isso aqui é um pouquinho mais caro, mas é muito legal. Eu coloquei aqui um estudo feito em supermercados, depois vocês dão uma olhadinha lá, porque esse espaço de supermercado é muito, eu não sei se vocês sabem disso, mas eles são muito disputados, né? Aquela altura, na altura do olho, né, do cliente é muito disputado, porque é ali onde o usuário mais olha e tal, mas tem uma série de estudos bem legal, eu recomendo que você entre aqui nesse site e dê uma lidinha nesse vídeo, uma clicada nesse vídeo para você ver que é bem legal e fala sobre isso, tá? Tá, aí eu te pergunto, a prototipação, ela resolve todos os problemas? O que vocês acham? A prototipação, ela nada vai resolver todos os problemas. E se você não envolver o usuário, nunca vai resolver. Nunca, jamais. Você precisa envolver o usuário no seu processo, precisa ser o centro de todo o trabalho que você está sendo feito, porque senão você nunca vai resolver os problemas, tá? Então por que eu coloquei essa imagem aqui? Porque aqui a gente tem uma prototipação em papel, depois a gente tem uma espécie de um wireframe, e depois aqui tem a versão final. Todo esse processo aqui, ele chegou nessa versão final. Mas será que essa versão final realmente ela é boa? Porque, cara, eu não sei, eu olhando aqui, eu tô achando que essa interface está muito poluída, tem muita informação, tá desfocando totalmente o usuário não sabe para onde ele olha. Então, assim, na minha cabeça essa interface ainda não está boa. Claro que eu preciso entender melhor o contexto, mas na minha cabeça não está boa. O que isso significa? Significa que ele não adianta fazer todo o processo, se no final ele não coloca o usuário para testar, ele não faz entrevistas, ele não tenta entender o usuário, tá? Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar aqui. Cara, nem sempre só o fato de você fazer protótipo vai fazer o seu interface ficar boa. Você precisa fazer teste com o usuário de fato, tá bom? Bom, aqui para finalizar eu tenho várias ferramentas que vocês podem utilizar, tá? Tem a ferramenta para fazer o wireframe, tem o tester para fazer teste de usabilidade online, com outras pessoas, né? As pessoas se disponibilizam para testar a sua interface. Tem o Hotjar, que é mapa de calor, tem o Mockingbot, tem um monte aqui, ó. Tem várias ferramentas diferentes que vocês podem usar para fazer a prototipação, para fazer vários tipos de métodos, enfim, de coisas que você precisa fazer, né? De entregáveis, que a gente fala, que você precisa fazer durante esse processo, tá? Esse vídeo aqui está bem resumido, foi mais mesmo para passar sobre o conteúdo. Tem bastante conteúdo na plataforma, eu quero que vocês assistam lá, beleza? Valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.